Não a nós, Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Salmo 113. Um bom dia e desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz do Senhor ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E o salmo de hoje é uma oração de humildade e reconhecimento da soberania de Deus. Santo Agostinho vai afirmar que tudo o que temos de bom vem de Deus. Se algo de bom fizemos, foi Deus quem operou em nós. E dar glória a Deus não é tirar valor do ser humano, mas recolocar o ser humano em sua verdade, criatura amada e sustentada por Deus. E quando damos glória a Deus, somos restaurados em nossa verdadeira dignidade. No tempo marcado pelo culto à imagem, ao sucesso individual e à autopromoção, essa frase é profundamente contracultural. E nesse sentido, a reflexão do salmo de hoje nos convida a renunciar à vaidade espiritual e ao desejo de reconhecimento humano, a agradecer a Deus por cada dom recebido, reconhecendo que tudo vem dele, e redirecionar os louvores que recebemos para aquele que age em nós. Nesse sentido, é importante refletir também sobre a frase na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Não fui eu, foi a graça de Deus comigo. E hoje celebramos a memória litúrgica de Santo Ivo, padroeiro dos advogados, e com isso podemos refletir sobre a questão da justiça. A justiça ela é interligada ao amor, pois quem realmente pratica a justiça pratica o amor consequentemente, ou quem pratica o amor está na lógica da justiça. Nesse sentido, podemos lembrar da passagem de Mateus 5, versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome de justiça. E Santo Ivo preocupou verdadeiramente com isso. Viver uma vida de amor na prática da justiça. Nesse sentido, São Tomás de Aquino afirma: a caridade sem justiça é conivência, a justiça sem caridade é dureza. A nossa vida não pode ser uma vida de dureza, e sim na alegria, e a alegria transformada na prática do amor e da justiça. Na primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 5 ao 18, Paulo e Barnabé continuam em saída, em missão. Mas como percebemos na leitura, há uma resistência ao Evangelho, especialmente por parte de judeus e gentios que não aceitam a mensagem cristã. Nesse sentido, o que acontece? Paulo, vendo que isso estava acontecendo, ele certamente busca uma forma mais estrutural para apresentar essa mensagem. Há um choque cultural e religioso entre a fé cristã e as crenças greco-romanas. E a dimensão de um cristão no mundo, muitas vezes, querendo somente rejeitar as coisas do mundo, é preciso, primeiramente, buscar uma inteligência, um discernimento para adentrar, não compactuar, mas adentrar ao que acontece no mundo, entendendo essas estruturas para que então a mensagem do Evangelho seja inserida. Nesse sentido, conseguiremos entender o que é preciso e, pouco a pouco, lançando a semente do amor, da justiça,
do Evangelho. A transformação ela não vem no aspecto tão somente impositivo, como muitas pessoas pensam. Ficar falando de uma forma desestruturada. A lógica do Evangelho, ela passa por um entendimento do que acontece naquela vida e, a partir desse entendimento, propor dinâmicas de conversão. O que é dinâmica? É movimento, e movimento é vida. Entendendo os movimentos da vida, entendendo as quais circunstâncias ocorrem ali, para que então possamos lançar as sementes verdadeiramente, encontrar o sentido da conversão naquela perspectiva. Imagine então os desafios que Paulo e Barnabé tiveram por tantas dessas questões. E com isso, nós vamos para a lógica do Evangelho de hoje, em João capítulo 14, dos versículos 21 ao 26. E que Jesus diz: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então vejamos. Quem não me ama não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Nós temos a dinâmica do amor que é tão cara e centralizadora no Evangelho de São João. Amar a Cristo não é apenas um sentimento, mas se expressa na obediência concreta à sua palavra, e tal obediência se dá na prática da vida. O amor de Deus não é unilateral, é relacional e se manifesta na reciprocidade do acolhimento e vivência do Evangelho. Na dinâmica da leitura de hoje, Judas pergunta por que Jesus se revela apenas aos discípulos. A resposta de Jesus indica que a manifestação de Deus depende da abertura do coração. O mundo não o verá porque não o ama e não guarda a sua palavra. A promessa de fazer morada retoma a ideia do templo agora no coração do fiel, conforme a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. E com isso, nessa lógica, Santo Agostinho ele tem um tratado sobre o Evangelho de São João. E ele diz assim: não se ama o que não se conhece, mas também só se conhece verdadeiramente a Deus se o amarmos. Sendo Deus amor, entenderemos a dinâmica de Deus amando. Mas tal amor não é sentimento, não são palavras bonitas, mas aquilo que se compromete com as causas da vida, aquilo que vai se comprometer com a necessidade de conversão. Há o exemplo de hoje de Santo Ivo, que traz exatamente uma preocupação com a justiça. Se o amor nos traz no comprometimento com a necessidade de justiça no mundo, que assim seja. São Tomás de Aquino vai dizer que o amor atrai a presença de Deus à alma. Onde há caridade verdadeira, ali habita a Trindade. Assim, Deus não apenas visita, mas habita permanentemente no coração do justo, tornando um templo. Vejamos bem, o princípio de conversão não é somente a questão da doutrina em si, mas a doutrina em si, ela vai nos moldando para que a nossa vida, o nosso corpo, a nossa forma de ser no mundo seja tão impactante que a nossa movimentação pelo Espírito Santo, que é o nosso mestre interior, nos faz memória viva enquanto estamos aqui. Essa é a dinâmica de conversão. A doutrina em si deve nos moldar para que verdadeiramente, nos ensinamentos do Cristo, sejamos pessoas convictas daquilo que estamos fazendo e vivenciarmos o amor no discipulado de Cristo. Santo Ivo, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.